Fala meus amigos, fala meus futuros aliens do mercado de capitais. Hoje iremos falar sobre o cupom de IPCA e eu espero que essa aula ajude vocês nas suas negociações. O portfólio de contratos futuros da B3 é composto por derivativos de commodities, de moedas, de índices e também de taxa de juros, como a gente já viu. Dentre esses últimos estão os futuros de cupom de IPCA. O futuro de cupom de IPCA é um ativo que tem por objetivo proteger o investidor das flutuações que acontecem na taxa de juros real praticada no Brasil. Nesta aula, mostraremos o conceito de futuro de cupom de IPCA, bem como as suas principais características e como negociá-lo nesse mercado. Acompanhe aqui comigo, então solta a vinheta que tempo é dinheiro. Mas o que é o futuro de cupom de IPCA? Os contratos futuros de cupom de IPCA são instrumentos de proteção contra possíveis flutuações da taxa de juros real praticada no Brasil. Já a taxa de juros real pode ser definida como a taxa básica de juros de um período, descontada a inflação mensurada nesse mesmo período. Em um investimento, por exemplo, a taxa real se refere àquilo que você ganha menos a depreciação do poder de compra causada pela inflação. O termo cupom de IPCA refere-se à taxa de juros real que é obtida pela diferença existente entre a taxa média ponderada dos depósitos interbancários que ocorreram em um dia, ou seja, o DI, e a inflação demonstrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. Esse último indexador é apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso famoso IBGE. Comparando esse contrato a um título sem pagamento de cupom de juros, como o Tesouro IPCA, sem juros semestrais, nosso antigo NTN-B principal, o futuro de cupom de IPCA mostra-se como um instrumento de proteção similar. Isso se deve ao fato de ele replicar o valor presente de determinado montante, descontado por uma taxa de juros real. Isso significa que o contrato é negociado em uma taxa de juros real limpa, pois desconsidera a inflação acumulada desde a última divulgação até o dia da negociação. Para que o cálculo da taxa real seja realizado, será considerada a variação da inflação até o vencimento do contrato, que é baseada no valor do índice IPCA pro rata do dia de negociação. Esse mesmo valor é utilizado para o ajuste diário de posição. E quais são as vantagens do futuro de cupom de IPCA? Agora que você entendeu qual é o contrato futuro de cupom de IPCA, mostraremos as principais vantagens que ele pode proporcionar. Veja aqui comigo. Uma das principais vantagens do futuro de cupom de IPCA é o fato de que ele pode ser utilizado como um instrumento de proteção de carteira, ou como também chamamos hedge. Em geral, os contratos futuros são excelentes alternativas de proteção contra a oscilação nos preços de seus ativos subjacentes. Isso ocorre pelo fato de os contratos futuros garantirem um determinado preço em uma data futura para o ativo subjacente do contrato. Um exemplo clássico diz respeito a quem, por exemplo, realiza um hedge cambial negociando contratos futuros de moedas estrangeiras, como o dólar. Assim, o investidor que faz esse tipo de operação está mais preocupado em evitar perdas do que efetivamente obter retornos. Isso não significa que ele não deseje rentabilidade. Especialmente nesse tipo de operação, o objetivo é proteger o seu capital contra eventuais flutuações negativas nos preços. A dúvida que fica no ar é sobre como isso ocorre, mas vamos te explicar aqui agora. Imagine que uma empresa tenha dívidas em dólar. Logo, ela sempre estará exposta ao risco cambial, que pode comprometer a empresa financeiramente caso ocorram fortes e inesperadas oscilações na taxa de câmbio do dólar em relação ao real. Se em determinado momento a cotação da moeda americana sobe, as dívidas da empresa ficarão mais caras, necessitando aplicar mais moeda nacional para quitar seus débitos. Uma forma eficiente que essa instituição tem de diminuir esse eventual prejuízo é negociando por meio do mercado futuro contratos futuros de dólar. Assim, mesmo que a cotação suba, a empresa terá fixado a taxa de câmbio que servirá como base para o pagamento de suas dívidas por meio de suas negociações com o dólar realizada lá no mercado futuro, tá certo? No caso de um investidor que realiza operações com os futuros de cupom de IPCA, o objetivo principal é proteger o seu capital e sua carteira de investimentos, referenciada no IPCA, frente a possíveis oscilações na taxa de juros real, que é impactada por uma junção de dois fatores: decisões do Copom sobre a taxa Selic
e as projeções da inflação para o período a ser considerado sobre tais operações. Outro benefício interessante dessa modalidade de investimentos é a possibilidade de transformações de ativos ou passivos que tem como referência a inflação pré-fixada em pós-fixada, ou o contrário, tá certo? Além disso, também é possível sintetizar posições vendidas em uma taxa de juros real, sem que o investidor tenha que ser detentor de títulos de Tesouro IPCA em sua carteira de investimentos. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo e se você puder retribuir essa gentileza que eu te fiz com outra gentileza, eu te agradeço imensamente. Eu só preciso de um like, um comentário ou que você se inscreva. Você decide. Grande abraço e fique com Deus.